atenção você aí que é mulher e que principalmente utiliza o transporte público todos os dias. Deixa eu chamar aqui a Glaucinha Araújo, que ela vai falar sobre esse assunto já. Você que utiliza o transporte público já sofreu algum tipo de assédio dentro do transporte coletivo? De qualquer tipo, de qualquer maneira, de qualquer jeito? Deixa eu falar aqui com a Glaucinha, que está na rua, está ouvindo o povo, principalmente para constatar isso. Glaucinha, bom dia para você, bom trabalho. Bem-vinda ao Correio Manhã. Bom dia. Olá, João. Bom dia para você, querido. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, João, esse é um assunto que acende aquele alerta e também faz com que a gente crie coragem para denunciar esses criminosos, porque é um crime. Assédio sexual, importunação sexual são crimes e os responsáveis precisam ser punidos. Para você ter uma ideia, uma pesquisa que foi realizada no ano passado aqui no Brasil mostrou que das 4 mulheres ouvidas, uma já tinha sido importunada dentro de um ônibus como esses aqui, ó, que a gente está vendo. E você olhando essa imagem nesse momento, você vê que o número de mulheres é muito maior do que o de homens. E essa mesma pesquisa também quis saber com os homens se eles já tinham tocado nas mulheres de forma intencional. E apenas 5% deles falaram que sim, mas que achavam isso muito normal. Não é, gente. Para você ter uma ideia disso tudo, eu cheguei aqui logo cedo e perguntei para as mulheres se elas já tinham sido importunadas dentro dos ônibus, porque eu queria que elas trouxessem esse relato aqui para a nossa TV, mas elas ficaram com vergonha. Algumas admitiram, falaram que estavam nos ônibus, os homens se aproximam, eles começam a se encostar, roçar nelas, e elas olham para trás e dizem: "Ei, você está muito perto de mim". E alguns dizem assim: "É porque o ônibus está cheio". Outros dizem dessa forma: "Então, se você está incomodada, compra um ônibus só para você". Olha só que absurdo essas frases aí. Então a gente não pode se calar de jeito nenhum. É constrangedor contar? É constrangedor. Porque a gente sabe que a gente mostra a nossa vulnerabilidade. A gente mostra que muitas vezes a gente precisa ficar calado para continuar o caminho e eles vão, se sentam em outro lugar ou procuram outras vítimas e seguem encarando até aquela mulher que ousou dizer que ele estava tentando se aproveitar dela. Mas o que é que a polícia diz em relação a isso? A gente tem uma entrevista com a delegada Cirleide que vai dizer para a gente o que é que a gente deve fazer quando a gente for vítima de homens que praticam esses crimes dentro dos ônibus coletivos. Vamos ver. Nessas situações, nós estamos diante de um tipo penal. No nosso ordenamento jurídico, ele está tipificado no artigo 215-A, é o crime de importunação sexual, que consiste nesse ato libidinoso com o fim de satisfazer a lascívia, o desejo sexual desse autor, e esse ato ele acontece sem a anuência, sem a conivência dessa vítima, que em geral é uma mulher. É comum que esses crimes ocorram em locais com grande movimentação de pessoas, a exemplo do transporte urbano, em eventos festivos. Mas esse crime também pode acontecer em outros locais privativos, quando esse autor ele encosta o órgão genital no corpo da vítima, quando ele toca partes íntimas do corpo dessa vítima, esse crime ele se consuma nessas situações, dentre outras. O nosso ordenamento jurídico prevê uma pena de 1 a 5 anos para os casos de importunação sexual. E é importante salientar que quando esse indivíduo, esse autor, ele é preso em flagrante, não cabe fiança em sede de delegacia de polícia. Então, esse autor, ele será autuado em flagrante delito e encaminhado à audiência de custódia. Nós precisamos compreender que não é o comportamento da vítima, que não é a roupa que a mulher está usando
quem desencadeia esse tipo de crime. É o comportamento do autor. É essa ideia de que o corpo da mulher está à disposição desse homem que está ali no transporte público ou em locais públicos. É importante salientarmos que toda a sociedade precisa se envolver nesse enfrentamento. Quando nós estivermos no local e visualizarmos uma situação assim, nós precisamos intervir naquela situação, ajudando aquela mulher. E como fazer isso? Acionando a polícia para que aquele autor ele seja imediatamente preso. Pois é, a gente também quis saber com a Polícia Militar o que a mulher precisa fazer. E a informação que a gente recebeu através de uma nota é que a mulher precisa fazer como nos outros casos, ligar para o 190. A gente sabe que hoje a gente fica com o celular o tempo todo, então é importante que a gente ligue enquanto esse homem está dentro do transporte coletivo, porque a polícia pode parar esse ônibus, colocando a viatura do lado e a gente identificar ele e ele ser levado para a delegacia para acontecer tudo isso que a delegada acabou de dizer. A gente também procurou o Sintu e o Sintu informou que o assédio é uma preocupação constante, que a orientação para os motoristas é que prestem assistência, acionando a supervisão para que o registro de ocorrência seja realizado. Então, mulheres, não se cala. Eu sei que é bem complicado a gente andando de ônibus, a gente fica lá na hora de um ônibus muito cheio, o homem se encosta e a gente fica um pouco assustada com toda a situação, principalmente com o olhar que esse homem dá para você. Mas não tenha medo. Grite, diga, esse homem aqui está tentando abusar de mim, porque eu tenho certeza que dentro do ônibus as pessoas vão compreender o que você está passando e esse homem será levado para a delegacia. É isso, João, eu volto com você. É isso, Glaucinha, é constrangedor? Claro que é constrangedor, mas a mulher tem que denunciar, dar as características, assim. Se você passar por isso, minha amiga mulher, se você passar por isso, tiver condições, Glaucinha, pega o telefone, sem o tarado, sem o safado ver, pega o telefone e grava, mostra a cara dele. Né? Enfrenta, mostra a cara dele, você está abusando, grava a cara dele, bota na rede social, leva para a polícia, para esse cara pelo menos ser conhecido por todo mundo, e quando ser visto dentro do ônibus, todo mundo vai saber que ele é um tarado, que ele é um safado sem vergonha. Obrigado, Glaucinha. Agora pensa, né? A mulher fica horas no ponto de ônibus, seja no sol, seja na chuva, aí entra num busão lotado e ainda tem que encarar um tarado, um cabra safado como esse. É inacreditável, né?